tarde pra você. Chega mais Globo Esporte no ar. Fim de semana é Campeonato Mineiro. Meio de semana é Brasileirão. E amanhã tem o nosso Campeonato Nacional. Amanhã também, às 8, com transmissão no Premier, o Galo enfrenta o Remo. E vamos girar nossa reportagem, porque Guto Rabelo tá na Toca da Raposa, Rodrigo Rocha tá na Cidade do Galo, que tá caindo um toró, hein, Rodrigo? Nossa senhora, tadinho de bata sobre. Eu vou ser rápido, Rodrigo, vamos lá. Galo e Remo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E dessa vez o Jorge Sampaoli vai poder participar, não vai precisar ficar no radinho, né? Tá tudo certo aí, tá seco, Rodrigo? Boa tarde. Fala, Maurício. O Sampaoli vai estar lá na beirada do campo tomando chuva. Se tiver igual aqui na Cidade do Galo, rapaz. Olha o tanto de água que tá caindo. Pra sorte dos jogadores, o treino foi às 10 horas da manhã. O pessoal já tá indo embora pra casa. O Sampaoli cumpriu suspensão contra o Bragantino, como você falou, e tá de volta ao comando do time à beirada do campo. Para amanhã, fora o Lianco machucado, o Alexander lesionado, o Sampaoli deve escolher o time principal depois de ter dado uma poupada nos titulares contra o Atlético. Força máxima amanhã nesse jogo contra o Remo. Esse aqui foi o último treino antes da partida, Maurício. Valeu, Rodrigo. Então vou aproveitar que você tá no abrigo, que também queria dividir com o pessoal de casa algo importante, né? O foco agora é no Campeonato Brasileiro, mas o Mineiro ainda tá rendendo pro Galo. Ontem a diretoria foi lá na sede da Federação Mineira de Futebol para reclamar de 3 decisões no estadual. A gente até falou aqui no Globo Esporte, mas eu queria te mostrar os lances. O primeiro foi o gol anulado do Coelho contra o América na 4ª rodada, empate em 1-1. Nesse lance, o juiz deu falta do Coelho no Gustavo e acabou anulando. O segundo foi no clássico contra o Cruzeiro. O Atlético venceu 2-1, mas teve esse pênalti não marcado do Kaique no Bernard. Esse jogo foi pela 5ª rodada. E por último, sábado, esse pênalti também não marcado no Coelho no empate 1-1 com o Atlético. Segundo o Galo, dessas 3 reclamações, a Federação Mineira só admitiu erro no pênalti no clássico contra o Cruzeiro do Kaique em cima do Bernard. E sábado, o diretor de futebol, Paulo Brax, falou: a sequência de erros está nos prejudicando e eu quero entender o que está acontecendo. Então, são 3 erros graves nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Então, isso eu não posso deixar passar. Brax, o senhor tá trabalhando muito, vou te dizer, se depender de Sampaoli, vai trabalhar ainda mais, porque adivinha? Jorge Sampaoli quer mais reforços. Rodrigo Rocha, um volante e um zagueiro. Tem novidade, amigo? Essa é a saga do Atlético agora. O primeiro volante, que o Sampaoli quer tanto, e o zagueiro. Esse apareceu o nome, Maurício. Kevin Lomônaco, zagueiro de 24 anos, do Independiente da Argentina. O Atlético fez uma oferta de 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, por 50% dos direitos do Kevin Lomônaco. A proposta foi recusada. A princípio, o time argentino quer 36 milhões de reais por 70% dos direitos dele. O Atlético estuda se vai fazer uma nova investida ou não. Além disso, tem saídas também. O atacante Cadu está sendo emprestado para o Goiás, mas tem grana entrando. O Atlético venceu o Vasco na CBF, a cláusula nacional de resolução de disputa, e deve receber 16 milhões de reais do time carioca. Dá para comprar um guarda-chuva, amigo? Dá pra comer até uma cabana completa. Rodrigo, obrigado pelas informações, está liberado, pode buscar um abrigo pra você aí, toma um chá quentinho pra você não pegar um resfriado, tá bom? Muito obrigado, boa tarde. O senhorzinho na entrevista ali falou, o VAR mostra. O VAR não mostrou porque não chamou o Murilo Misson no vídeo, no lance que a bola bate na mão do jogador do América. O David Oliveira Lacerda não foi chamado ali pelo Daniel Nobre Bins. O Wagner Rowey não chamou o Bruno Arleu de Araújo, contra o Bragantino também não. E nesse fim de semana, o Rotondo também não chamou. Isso é o que mais me incomoda no lance do Atlético. Isso é o que mais me incomoda. O VAR não chama para que o juiz veja de ângulos diferentes. Falar que não existe, que existe uma limitação de imagens, Federação Mineira, na era de que você tem ângulos, todos os ângulos possíveis, você está de brincadeira comigo. A Federação Mineira de Futebol, para tratar de falhas, possíveis falhas da arbitragem, uma delas já foi reconhecida pela Federação Mineira de Futebol. Está aí a nota do Atlético explicando quem foi, qual foi o contexto aí que o Fael pode falar melhor também. E na sequência, a gente vai analisar lance a lance, Nadine, dessas queixas do Atlético em relação à arbitragem nas últimas partidas. A primeira foi que a federação reconheceu como erro, que foi
o pênalti no clássico, pênalti no Bernard. Mas esse foi o jogo mais fácil, Bel. Mas nesse momento o Galo estava atrás do placar. Só pegar a Copa do Brasil, pai. O Galo estava atrás do placar e poderia ali ter um placar elástico no clássico pela chance que criou. E esse lance mudaria tudo. Joguinho que não O que vale me nada. incomoda é que... Foi fácil, Bel. Me não vale incomoda nada. é que o David Oliveira Lacerda tinha um ângulo para marcar a penalidade. E nessa partida, o Daniel Nobre Bins, um árbitro experiente de vídeo, não chama. O que tem sido recorrente. O Brax e a nota do Atlético não citam aquela bola na mão do jogador do América, a mão na bola. Deveria chamar para ver no lance contra o Bragantino, que o Torezin não vai no árbitro de vídeo, ele apita assim que existe o contato ali do Coelho com a bola. Mas aí é brasileiro. Por que não deixar o lance seguir? Então, o que me incomoda nesses lances, como no jogo do Atlético, em que o Vinícius Gomes do Amaral e o Leonardo Rotondo, é que o VAR não chama para que o juiz analise as imagens e tome a decisão. Você teve um ipom, um lance de judô dentro da área ali, e o árbitro de vídeo entende que é um contato normal de jogo. Porém, quando foi contra o Atlético, em todas as vezes o árbitro foi no vídeo para analisar a imagem. Esse lance eu tenho que concordar que foi um erro claro. Claramente ali o Bernard foi segurado. O árbitro estava bem posicionado de frente, não tinha ninguém na frente dele para ele interpretar algo diferente. O Davi Lacerda é um árbitro que muitas vezes não marca muitas faltas, né? Ele deixa o maior contato físico, mas para mim é um grande erro. E o maior erro, de fato, também é do árbitro de vídeo de não recomendar a revisão. Esse lance gerou muitas reclamações e eu dou a razão porque, de fato, o pênalti tinha que ter sido marcado. E quem que é a Federação Mineira, do senhor Adriano Aro, que estava o Márcio Eustáquio também, eles me lembram outro dia um deputado aqui que a repórter pergunta: vocês estão quebrando as leis, vocês estão colocando um teto? Ele: sim, estamos, porque a Federação Mineira assume a incompetência dela por não ter imagens suficientes para a decisão do Leonardo Rotondo ali para chamar o árbitro que foi o Vinícius Gomes do Amaral. Falaram: não temos imagens para colocar aqui se foi pênalti ou não. Gente, uma imagem dentro da área, não é no gandula, não é na arquibancada, não. Eu estou falando no campo de jogo. Foi um impom claro que o Coelho é julgado dentro da área ali. A Federação Mineira já não teve qualidade para colocar uma arbitragem boa para decidir no lance. Aí, na oportunidade que tem de corrigir seu erro, fala que não tem imagem suficiente. Aí assumir que o campeonato dela é de 5ª categoria. Engraçado. Era eu falando isso ano passado e você rindo, eu falando aqui a brincadeira com o Felipe aqui, você rindo, falando que, eu não sei se foi por querer ou se não foi por querer, mas o VAR tinha que ter chamado, eu também não sei sobre isso. Engraçado demais, 2 pesos, 2 medidas nesse momento no campeonato. E nesse roteiro que eu já conheço, cara, em que se fala de uma federação atleticana, sempre, inclusive que um diretor do Cruzeiro ia lá e depois assumiu que se acertou com o juiz numa história que se ficou famosa e polêmica aqui em Minas Gerais. O Jô sofreu um pênalti lá em 2014, o Cruzeiro foi campeão com gol irregular em 2019 e no fim das contas o prejudicado é o Galo. Agora vamos pro próximo lance que o Atlético questionou com a Federação Mineira de Futebol, Nadine, que é no jogo com o América, Nandinha, que foi o gol anulado do Coelho. A margem para essa anulação mesmo, Nadine, teria que ser anulado esse gol? Eu não concordo com a anulação do gol. Acho que o árbitro de vídeo ali que chamou, né, para revisar, o árbitro tinha validado, como se tivesse um contato nas costas. Esse ângulo também eu não consigo ver o contato, mas teve outras imagens que parece que ele passa direto ali, não tocando no goleiro, mas o árbitro de vídeo que recomendou a revisão, enquanto o árbitro de campo que estava de frente para o lance acabou validando o gol, mas voltou atrás. O técnico do goleiro Gustavo, mas eu deixo a pergunta para o senhor Adriano Aro e para o Márcio Eustáquio. Por que nesse lance existe revisão e no ipom, no agarrão? Nós temos imagens do Atlético, Isabel? E agora, você quer já Pode, por na favor, sequência? então, por que naquele lance ali o VAR chama para revisão e por que nesse ipom em cima do Coelho não existe revisão? Eu quero uma resposta de por que a Federação Mineira, analisando esses 2 lances, entende que não existe imagem suficiente
para o senhor Leonardo Rotondo Pinto chamar o Vinícius Gomes do Amaral. E nesse caso eu isento o Vinícius Gomes do Amaral, que estava olhando para a bola e não viu o agarrão dentro da área. Assim como o Murilo Misson e Michel Patrick estragaram o outro jogo, o Leonardo Rotondo comete um erro primário. Esse é um lance até mais fácil para o árbitro de vídeo, justamente porque o árbitro em campo não está vendo a jogada. Então ele não teve como analisar, interpretar o lance, né? Diferente do outro, que o árbitro estava de frente para o lance, viu, validou o gol e o árbitro de vídeo recomendou a revisão. Então nesse aqui seria muito mais fácil para o árbitro de vídeo recomendar a revisão, até porque o árbitro ele não está vendo o jogo, ele não está vendo a jogada fora da disputa da bola, né? A bola está sendo lançada, ele está vendo o lançamento. Quando ele vira o rosto, já tem os dois jogadores caídos no chão. Então seria muito mais fácil até para o árbitro de vídeo recomendar a revisão desse lance do que do outro. E o Vinícius Gomes do Amaral, quando o lance foi em frente a ele num pênalti para o Atlético, um pênalti que poderia ter sido marcado para o Atlético muito facilmente, ele não marca porque eu sinto que o árbitro fica inseguro quando percebe que errou durante a partida. Quando eu entrevistei jogadores sobre o Simon em 2007, eles falam isso, o árbitro sente quando erra e tenta equilibrar depois. Por isso eu não quero um Galo beneficiado contra o Itabirito ou qualquer outra equipe para existir um equilíbrio, para falar, tá vendo, erraram para o Atlético também. Eu quero uma arbitragem justa contra o Itabirito. Não venham equilibrar erros nessa última rodada. Mas também não quero seu silêncio, não. Eu quero a mesma contundência, a mesma oratória quando acontecer aqui também. Não quero você passando pano e fazendo gracinha aqui, não. E quero ver se você vai ter essa oratória, essa contundência. Chamaram no VAR, tá? Quero ver. Agora, eu preciso discordar da Nadine, porque já vi imagem, sim, que o Coelho faz a carga nas costas do Gustavo. O Gustavo já tinha pegado a bola, no momento do toque a bola cai. Então, pra mim, tinha que ser anulado, sim. Em outras imagens, dá pra ver que tem o contato do Coelho com o Gustavo, sim. Minha boca tá até seca. Você fala demais. Nadine, você tá vendo o clima que te botaram de volta, né, minha filha? O ano começou bem, né? Meu Deus do céu, agora eu tô feliz com o seu retorno, porque a arbitragem, infelizmente, está protagonizando, também não é só no Campeonato Mineiro, não, Brasileirão, a gente está vendo muito problema aí, Nadine. Então, mais do que da sua participação, eu conto muito esse ano com a sua ajuda, minha filha. Estamos juntos, Bel. Voltamos para essa grande temporada 2026. De fato, promete em todas as competições em relação à arbitragem brasileira. Amém, querido. Um beijo para você. Fica com Deus. Obrigada, viu, Nadine? Sobre o momento atual, o torcedor protesta fora das quatro linhas hoje e dentro de campo ali a gente precisa empurrar o Atlético porque essa é uma semana decisiva. A gente não pode ter um resultado ruim contra o Remo em casa pelo Campeonato Brasileiro e a gente não pode ter um resultado ruim contra o Itabirito. No papel, seriam duas equipes fáceis, mas isso é o que tem prejudicado o Atlético. Contra o Pouso Alegre no primeiro tempo contra o Bragantino e depois que faz o gol contra o Atlético. A opção de joga quando quer, e aí pega um Flamengo na Copa do Brasil ali, vai bem, pega o Cruzeiro no Clássico aqui, contra o Palmeiras também, fez bons jogos, e aí quando é fácil demais, é uma equipe que, como se tivesse com crédito na caderneta, joga quando quer. Isso não pode acontecer. Tá devendo um time que é fritador de técnico e tá devendo um treinador que no tempo que tem aqui no Atlético tinha que estar entregando muito mais agora.